A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vou colocar agora aqui o áudio do ancião do Jardim Paulista, o senhor Paulo Plasto. Ele vai ler ali a circular da Congregação Cristã no Brasil, da reunião geral anual de ensinamentos de 2023. E já no início, que é o ponto desse vídeo, ele vai falar sobre o projeto Resgate, né? Paulinho deixa claro a sua opinião e não concorda, né? Existe ali na Congregação Cristã no Brasil o projeto Resgate de querer, né, trazer as pessoas de volta. Isso não foi aceito por muitos dos anciões que querem que as coisas permaneçam do jeito que sempre esteve. O pecado sexual continua imperdoável na Congregação Cristã no Brasil. A exclusão continua perpétua. A parábola do fariseu e o publicano continua presentes na vida do CCBano e com a triste mensagem de que o CCBano representa o fariseu. E os santos CCBanos e a divisão na CCB entre o santo e o submundo dos pecadores. Uma divisão terrível, aonde se você passar por lado dos pecadores, jamais será aceito de volta. Vamos ouvir então aqui o áudio do Paulinho do Paulista. A gente vai ouvir o áudio dele e vamos fazer os nossos comentários, ok? Esse culto foi do dia 15 de abril de 2023. Hoje, na data de hoje, dia 19 de abril. Tem 4 dias esse culto, recente. Nós vamos ouvir aqui e fazer breves pausas para nós fazer o nosso comentário, ok? Então vamos colocar o áudio aqui, vamos ouvir. Segue aí. Paulo Plasto, no culto do Jardim Paulista, lendo os ensinamentos da Congregação Cristã no Brasil de 2023. Ouça aí. Hoje, irmãos, vamos ler algumas coisas dos tópicos que veio de ensinamento para a Irmandade. Não vai ter os testemunhos, mas teremos os ensinamentos que veio nessa última reunião geral de ensinamento, que era a Assembleia Geral. Tem umas coisas muito importantes também. Vamos falar até onde dá para não tirar a liberdade da palavra de Deus. Tem quase tudo já bem explicado, a redação está perfeita, só algumas coisas que tem. Antes também eu queria falar também de uma coisa em que eu não tenho participado há uns 3 meses da reunião. Não sei se foi falado a respeito disso aqui, mas eu vou dar a minha opinião. Não é a opinião geral do Ministério neste assunto aqui, é a minha opinião do irmão Paulo. Pela experiência que eu tive e que tenho até hoje na obra de Deus. Não sou nada, não me considero nada. E depois dessa prova aí, eu não sabia que eu não era um nada tão grande na presença de Deus. É a respeito do resgate, irmãos. Estão fazendo em vários lugares, não sei se os irmãos estão aqui, se todos estão aqui. Resgate. Resgate. É buscar as almas que se desviaram, que pararam, que pecaram, que não guardaram a palavra de Deus e pararam na graça, pararam de vir na casa de Deus. Eu não sou favorável a isso, irmãos. Olha aqui, ele já deixou bem claro. O resgate, que é você ir na casa das pessoas, buscar as pessoas que pararam, que pecaram, que se afastaram, que não foram fiéis. É isso. Na CCB é assim, pecou, acabou, morreu. Morreu. Tem um problema muito grande com as escrituras para poder pregar isso. Mas ele está pregando. Por que ele está pregando? Porque isso é normal na congregação. O que é anormal, o que não está normal é esse tal desse projeto de resgate que nunca fizeram na CB. E a gente que está aqui fora dos críticos, a gente diz que isso aí, na verdade, não passa de uma estratégia para trazer de volta o coleteiro. Mas o CCBano que está lá dentro, sincero com a doutrina, que não consegue enxergar isso, ele tem essa dificuldade de poder aceitar. Porque ele acredita que realmente vai trazer o pecador de volta. CCB jamais vai fazer isso, querido. Vamos ouvir. Acho que a igreja nunca foi buscar ninguém lá fora. Nós viemos de livre e espontânea vontade na Congregação Cristã do Brasil, por sermos testemunhados pelo Espírito Santo de Deus, e cremos que não foi o convite do irmão, foi da irmã, foi o convite do Espírito Santo de Deus que nos convidou para... Isso aqui eu sempre falo aqui, tá? Ele tá falando, nós nunca fomos buscar ninguém lá fora, é o Espírito Santo quem traz, é o Espírito Santo quem convida, é o Espírito Santo quem faz tudo. E eu já cansei de falar isso aqui, né? Que isso aqui é antibíblico. Esse argumento do Paulo Plasto é um argumento da CCB. Não, fique aqui que Deus vai trazer no nosso meio todos os que têm que se salvar. Isso está no livrinho azul da congregação, tá? Só que isso tem um problema muito grave, porque Jesus Cristo mandou nós ir atrás das pessoas. Ide,
até os confins da terra e anunciar o evangelho. Mandou a gente ir anunciar o evangelho. Ele não mandou você ficar sentado num banco, né, de um templo e esperando que Deus ia fazer o seu trabalho de evangelizar as pessoas. Mas o Paulinho o bom aqui, ele tá sendo sincero aqui, tá? Ou seja, ele tá embasando as heresias que a CCB ensina, porque isso que o Paulinho tá pregando agora aqui, ó, isso é uma heresia. O que é heresia? É o ensinamento contrário à Bíblia. Marcos, Evangelho Marcos, capítulo 16, versículo 16. Ide, Jesus manda ir até os confins da terra, anunciar o evangelho, batizando-as em nome do Senhor Jesus, tá? E o Paulinho tá falando, não, é vinde. E ele fala isso com orgulho. Ou seja, cristão no Brasil, por sermos testemunhados pelo Espírito Santo de Deus, e cremos que não foi o convite do irmão, foi da irmã, foi o convite do Espírito Santo de Deus que nos convidou para tão grande e tamanha salvação. Não fomos na casa da igreja, não foi na casa de ninguém, bater palma, tocar campainha, e nem nas praças públicas também. Então as pessoas que pararam, um motivo ou outro, uns por pecado, outros por inconveniência, outros por muração, outros por carnalidade também, outros por não aceitar o ministério, outros por não aceitar a doutrina, outros por ir por outras denominações também, por achar lá também bom, e não acharam bom e querem voltar também, que volta espontaneamente. O filho pródigo, ninguém foi buscar o filho pródigo. Foi buscar alguém? Foi buscar o filho pródigo? Não. Ele se arrependeu, ele viu que ele tinha perdido. Ele viu que ele tinha perdido e se arrependeu e falou, na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu, estava comendo ração de porco. E quando ele voltou, irmãos, ele não pediu nenhum privilégio. Quero ser um dos empregados do meu pai. O argumento do Paulo Plácido é de um sectário, né? É justamente isso daí. Não fazer nada, fica lá no seu lugar, sentadinho na tua igreja, no seu conforto e na sua comodidade, né? Porque tem a parábola, é uma parábola. A parábola, o foco da parábola não é se devia ir ou não buscar o filho. O foco da parábola era o filho voltando arrependido e o pai aceitando. Esse é o foco da parábola, né? Mas eles vão caçar aí alguma coisa na Bíblia para poder dizer essas barbaridades. A crítica do próprio Paulinho do Paulista que ele está fazendo agora aqui, ela condena o próprio Jesus Cristo e o próprio Deus, porque esse projeto de resgate foi Deus quem fez. Deus veio atrás de nós. Deus mandou o filho. E por isso o filho disse, o pai me mandou, agora eu mando vocês. Agora eu mando vocês irem. Ai, Deus, vamos ver. Segue aí. Mas o pai que o conferiu a ele, também o pai no seu amor, na sua misericórdia, e ali é Deus esse pai, não é? Ainda selou ele, né? Ainda deu um anel para ele. Mas o que está acontecendo é que a pessoa se revolta, vai embora. Às vezes é músico. Às vezes é músico. Tem músico que não para em lugar nenhum. Ninguém aguenta ele tocar. Sax, pistão e outros mais pesados. O que transtorna mais é o pistão e o sax, não é? Que toca para frente, né? O que toca ainda por cima ainda vai. E eu acho que achei uma solução, viu, Alice? É pôr um atrás do outro para tocar. Pôr um atrás do outro, assim, ver se ele aguenta tocar nas orelhas dele. Verdade. E tem músico que a gente deu graças a Deus que não veio mais. E nós vamos atrás deles, dá para trazer eles aqui. Se atrapalhar eles, se atrapalhar o culto deles, eles nem ligam. Eles nem ligam. Então eles dão graças a Deus se você for embora. Olha só, o amor do CCBano nunca esteve nas pessoas. Eles amam o culto. Eles prestam reverência ao culto. Eles idolatram o culto. Se precisar colocar alguém para fora lá para manter o culto na sua mais perfeita ordem, eles vão fazer isso. Tá? Eles vão fazer isso. Isso aqui é um comportamento de um fariseu, né? Vamos ver. Ele discorda aqui. Não vamos atrás de ninguém, irmão. Aquele que não se conforma com a doutrina. E o que acontece? O que acontece? Eles estão querendo voltar, a igreja vai buscar, a igreja é obrigada a aceitar todos os seus defeitos. Tem nossas irmãs, nossos irmãozinhos também, pessoas que foram para o mundo, voltaram para o mundo, praticaram o ato de sexualidade e depois vai casar com uma irmã pura, um irmão puro. Vem aqui para casar com todos os direitos que tinha antes. O que vocês acham disso? Ué, não pode? Ué, só porque a moça já teve uma relação sexual com outro moço, se ela gostar de um irmão que é virgem, eles não podem casar? Da onde você está tirando isso, Paulinho? Não pode. Não pode. Por que não pode? Não pode. O Paulinho só fala disso, rapaz. Que isso, Ron?
Você só pensa nisso. Esse povo só fala de pecado sexual. Eu fico desconfiado o que é que tanto tem no coração de vocês, pra vocês só falarem disso. Fala pra mim, que mal tem, rapaz? Se a moça gostou do rapaz e eles devem ter se conversado, deve ter falado, eu sou virgem, o outro fala, não, eu não sou, tá, mas eu gostei de você também, vamos casar, vamos. E daí? O que vocês têm que se meter com isso? Hein, Paulinho? Isso é coisa de você falar na igreja, rapaz? Além da intolerância que você tem com o pobre do coitado, que é coitado duas vezes. Uma, porque ele acha que essa igreja aí é uma igreja genuína. Dois, porque ele quer voltar para dentro dessa igreja depois de vocês cuspirem nas pessoas. A cada discurso que vocês fazem como esse aqui, ó, é uma cusparada que você dá nas pessoas. Igual, esse discurso está alinhadíssimo com o que o Marsola falou, né? Deus pode até te perdoar, mas nós não. Aqui não. Ou seja, vamos ver. Eu não sou favorável a isso. A minha pessoa, não sou favorável a isso. Eu escrevi alguma coisa aqui. E estão vindo querendo impor as regras deles, irmãos. Agora surgiu também tocar violão. Eu faz 50 anos que eu estou aprendendo, mas não aprendi ainda a tocar violão. Olha a conversa furada do Paulinho. Estão vindo querer impor a regra dele. Ele está insinuando que as pessoas que estão paradas, que pecaram, é que estão vindo colocar regras e tocar violão. Quem está inventando esse troço de tocar violão são vocês, Paulinho. São os seus amigos do Ministério Ancião que tá mandando ir na casa das pessoas com o violão na mão. Quem foi que encheu lá a igreja de Itapevi, de um monte de gente, de profeta, com um monte de gente com violão na mão? Não foi o pecador. Não foi o pecador que falou, vamos lá encher a igreja, não. Foi vocês, rapaz. Então o Paulinho tá fazendo um discurso aqui, a todo momento aqui ele vai atacar os coitados que não podem se defender, que é o pecador que tá na casa dele lá, sossegado, tranquilo, né? E vocês vão querer agora mexer com eles. O Paulinho não gosta de ir lá buscar essas pessoas e agora tá aqui fazendo um discurso hipócrita e chamando a atenção, né, dessas pessoas que não tem nada a ver. Agora, ó, olha só, estão querendo vir pôr a regra deles, tocar violão. Olha aqui, ó. Ouça. Eu escrevi alguma coisa aqui. E estão vindo querendo impor as regras deles, irmãos. Agora surgiu também tocar violão. Eu faz 50 anos que eu estou aprendendo, mas não aprendi ainda a tocar violão. Mas eu gosto de cantar, só o senhor que aguenta me ouvir. Mas tocar violão não é pecado. Nós tocuzimos 480 hinos. Trazer eles na igreja para tocar aqui hino avulso. Traz 20, 30, 40 violão, não sei. E fica tocando hino avulso dentro da igreja, que é uma propriedade de Deus. Somos responsáveis pela doutrina, pelo ensinamento, por tudo que sai daqui. Perante os vizinhos, perante as autoridades também. A congregação sempre foi chamada de uma linha dura. Olha aí, né? Então, eu não sei se agora ele está atacando os pecadores ou está atacando o povo da própria igreja, né? Porque quem está tocando os violão lá são vocês, o povo da CCB, os santinhos, os profetas que gostam de ir no avulso, né? Que vocês sempre criticaram, os mais velhos da igreja sempre criticou isso aí. Nunca gostou disso daí. Para mim, isso não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Uma igreja que não prega evangelho, o próprio Paulinho do Paulista que está falando aqui agora, ele já falou para parar de ficar falando o nome de Jesus. Ele já falou que ele é mediador entre nós e a igreja. Tanto absurdo que esse Paulinho já falou, que tocar violão com hino avulso, isso é fichinha. Isso é fichinha, isso não vale nada. Ó, perto das coisas que o senhor já falou, Paulinho. Tocar violão, rapaz, isso não chega nem aos pés das heresias que você já pregou nessa tribuna aí. Vamos ver. É linha dura mesmo, para entrar no céu precisa dureza da parte de Deus. E é duro para aquele que não tem o temor de Deus. Para quem quer espiritual, o Senhor sempre ajudou e sempre ajudará também, certo, irmãos? Eu tenho que comentar, ele está dizendo que é duro, é dureza mesmo, né? Aqui a linha dura mesmo é da parte de Deus, olha só. É aquele negócio, ele não tem coragem de assumir, e ele diz que é Deus que é duro. Não é você, não. Esse discurso seu aí, ô Paulinho, eu queria ver os anciãos do Braz, o que vai fazer com você, né? O que vai fazer com você? Os camaradas estão torcendo pro povo voltar e você tá falando que você é contra e
e tá dando glória se ficar lá para fora. O músico que vem encher o saco aqui, tocar muito alto aqui, é bom mesmo que vai embora. Vamos ver. Então querem voltar também, toca um hino que põe ritmo no hino. Põe ritmo no hino. O órgão tem ritmo na igreja? Na igreja não tem ritmo, né? Mas estão pondo ritmo nos órgãos, nos hinos. Os hinos são coisas sacras, irmãos. Pode se cantar num funeral. O que acabou de perder um morto, pode cantar um hino. Mas não é bom que cante uma modinha. Mas um hino pode cantar. E o hino é sagrado. O hino nacional é sagrado. Não podemos vituperá-lo. Não podemos usar sua melodia ou a sua poesia para qualquer outra coisa. Olha aí o que irrita o Paulinho. Tocar violão, se for na igreja, piorou. E tocar modinha ou qualquer outra música que não seja hino. Isso aí o Paulinho, ele vai na tribuna, antes de ler os ensinamentos, ele fala, eu tenho que falar uma coisa aqui com vocês. O que é? Algo que, sabe, tá me incomodando, é minha opinião e eu vou dar a minha opinião. Esse negócio de resgatar as pessoas aí, não tá certo não. Isso não tá certo não. E vai falar. Agora, ele vê o Marsola dizer que Jesus morreu e ressuscitou e não entrou no céu, ele não falou um ar, não metiu uma opinião. Ele vai falar, não vai falar. O Hélio Bianco falando que a coleta é santa e faz parte da salvação e estão me processando por causa disso. O camarada fala essa bobagem, eu venho aqui só mostrar a bobagem que ele falou e tá bravo comigo, tá me processando, né? Então, o Paulinho do Paulista é igual o CCBano. É isso aí, ó. Pode falar a bobagem que for da Bíblia. Pode afirmar que é Deus que está falando da bobagem que for. Agora, se mexer na estrutura da CCB, nos ensinos, nos marcos dos antigos, que é uma coisa, vou te contar, isso aí eles ficam bravos. Aí eles vão para a tribuna e vão enfrentar o Braz. O Paulinho do Paulista está enfrentando o Braz aqui. Ele está enfrentando o Braz, essa modinha aí de trazer o povo de volta para a igreja. Ele está enfrentando o Braz. Agora, eu não queria ver essa disposição para ele enfrentar o Braz quando esses anciãos estão expulsando o espírito de estudar a Bíblia, né? Atacando quem estuda as escrituras, a Bíblia é sagrada. O Marsola que falou que a palavra de Deus é o que sai da boca dele. Cadê? Eu queria ver. Tem coragem? Não? Lógico que não, né, o Paulinho? Você também já falou tanta bobagem nessa tribuna. Então, em questão de bobagem, vocês estão tudo empatado. Estão tudo empatado, né? Com uma folga aí pro Marsola e alguma folga aí também pro Paulinho e mais alguns aí, entendeu? Então, para eles, rapaz, eles ficam indignados se mudar alguma coisa no costume da CCB. Isso aí aborrece eles. A congregação não tem evangelho, não importa. Aqui é benção de Deus. A congregação diz que a palavra de Deus é o que sai da boca dela. Isso é benção de Deus. A gente vai receber o pecador de volta e vamos dar liberdade para ele chamar hino, para ele poder orar. Não, isso não pode, porque isso tá fora do padrão, isso não pode de jeito nenhum. Rapaz, eu fico abismado, sabe? Cada dia vocês conseguem me surpreender. Vamos lá, vamos ouvir. E cantar em todo lugar também. A bandeira é sagrada. E tem a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo, que é sagrada também. Nós estamos amolecendo muito. Todo mundo quer fazer o que quer. Olha, tá enfiando Jesus Cristo no meio de vocês, Paulinho, dessa bagunça de vocês. Não põe Jesus Cristo nisso, não. Tem nada a ver com isso aí, meu filho. Isso aí não tem nada a ver com Bíblia. Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não, eles ficam usando o nome de Jesus e usando o nome de Deus para a causa própria deles. Né? Tá aí uma divisão na igreja, né? Quem é a favor, quem é contra, e provavelmente os dois lados estão falando que é Deus. Os dois lados falam que é Jesus. Paulinho do Paulista fala, isso aí tá errado, isso aí não tem coisa, né? A gente tem que defender Jesus, E Jesus precisa da sua defesa, meu filho? A gente tem que defender Jesus. Aí o que tá lá dizendo que foi Deus que mandou resgatar as almas, tá falando, não, irmão, aqueles lá que estão contra lá, aquilo lá não é de Deus, não, nós tem que defender Jesus também. Tá aí, Jesus Cristo, eles estão rasgando Jesus no meio. Nunca teve, vamos ver. Se quer reunir, tocar uma tocata, toca tocata, mas temos 480 hinos. Toca os hinos como aquele, no andamento, na melodia que está escrito, partitura, certo? Olha que bobagem, né, rapaz? Tocar outra música não pode. Tem que ser os 450 hinos. Nada fora da CCB pode. O que for relativo, ó.
Música, só pode ser os da CCB, né? Mas o Paulinho do Paulista pode ver revista pornográfica, como ele mesmo confessou. Ele mesmo já confessou que ele estava vendo. Isso aí pode, né, Paulinho? Isso aí, a revista pornográfica pode trocar pela Bíblia. A Bíblia, que está na igreja, não tem importância. Vai lá, assiste, você ainda conta isso como obra lá na reunião ministerial. Agora, tocar um hino avulso, aí não pode. Aí não pode, por quê? Não pode, né, irmão? Vai ter 480 hinos, meu querido. Vai ter 480 hinos. Então, o hino a gente tem que, né? Tem que manter, não pode. E a Bíblia? A Bíblia a gente não liga. Né? A Bíblia você pode trocar por qualquer outra coisa. Revista da Globo Rural, pornográfica, Playboy. Nem sei se existe Playboy ainda. É brincadeira? Vamos ouvir aqui. Canta um hino que parece um bolero, parece uma rumba, parece um tango. Não dá vontade. Os hinos são sacros. É sacro. Sacro quer dizer santos. E a Bíblia é santa, filha. A Bíblia é sagrada. E você confessou que você estava assistindo, vendo revista pornográfica. Você falou isso. Você estava vendo. E aí? Isso pode. Trocar a Bíblia, agora se mexer nos costumes da congregação, aí não pode, meu querido. Aí não pode. Né? Aí não dá, nós não vamos tolerar. Olha a tamanha da hipocrisia desse senhor. Fica vendo, rapaz, se isso não é uma bobageira do tamanho do mundo. Gente do céu. Induzir a pessoa à comunhão com Deus, ao pensamento, à tranquilidade. Ai, meu Deus. Achar facilidade em pensar nas coisas santas de Deus. Então eu, da minha parte, eu não sei como é que está aí as coisas, mas eu não sou a favor, não. Não sou a favor. Se o irmão tiver algum sentimento por alguém que está parado, por alguém que está desviado, busque a palavra. Se Deus te mandar, vai o irmão, vai a irmã. Não estamos proibindo ninguém de ir. Vai você, mas não põe o nome da igreja. A igreja... Olha aí, rapaz. Buscar a palavra. Vai buscar bibliomancia se você deve buscar ou não. Mas vai você. Não põe o nome da igreja. Ou seja, eles não querem que a igreja seja relacionada o nome dela com buscar os parados de volta. Aí o outro lá fez um áudio lá, um senhor de idade lá fez um áudio falando, não, irmão, o projeto Resgate, fica tranquilo, isso aí não tem nada a ver com buscar pecador, não. A gente quer saber de pecador, não. A gente vai lá, se ele estiver lá, fazer o quê? Mas lá nós vamos buscar a família deles. Meu Deus do céu, olha aí. Tá vendo? Não coloca o nome da igreja, senão. Aí vem aqui alguns CCBanos que tentam passar pano lá para CCB, né? Que são os tapados também. Não, que a congregação tá mudando e ela muda e ela vai mudar e já estão fazendo reforma. Tá aí, um tapa na cara de vocês. Vocês deixarem de ser tonto, né? Pra ficar acreditando em fábula. Se a CCB mudar, principalmente esses pontos, ela deixa de existir, querido. Ela não é mais congregação, né? Pecador excluído definitivamente, né? É óbvio que tem as exceções por causa de ajuda, amigo, parente, um que tem muito dinheiro. Isso são exceções, a gente não está falando de exceções, né? A gente está falando aqui da regra, né? Um dia que ela começar a perdoar o pecador, que ela dizer que a palavra de Deus é as escrituras sagradas e começar a fazer pregações expositivas, começar a aplicar o estudo bíblico, a própria igreja aplicar o estudo bíblico. Quando ela começar a fazer esse tipo de mudança, a congregação acabou. Uma que o povo vai 90% embora. Embora assim, não vão para outra igreja, né? O CCBano é tão fanático que ele vai criar uma santinha para ele na casa dele e vai ficar lá na casa dele. Na santinha, cada um vai falar que tem a graça agora na casa dele. Vamos ver. Que manda buscar. Diga para eles, Cristo me mandou te resgatar. Você aceita o resgate dentro da doutrina que você abandonou? Ou você quer seguir a tua doutrina? Isso aqui tem outra palavra. Você aceita o resgate, ou seja, voltar dentro da doutrina da CB. Qual que é a doutrina? Você vai voltar e vai ficar quieto lá no último banco, sem manchar a igreja. Você não tem direito a abrir a boca, você não tem direito a levantar lá, você não tem direito a fazer nada. Você aceita. Esse é o recado que o Paulinho Paulista está dando. Seguir a tua doutrina, fica onde você está. O que vocês acham, irmãos? Tem gente que está defendendo e acha ruim com a gente. Tem um monte de gente dando glória a Deus ali nessa igreja aí, rapaz. Vocês têm que continuar com o Paulinho mesmo, filho. Fica aí, tá? Não sai daí, não. Não temos que amolecer, não, irmão.
Todas as denominações e religiões, no final, vão se reunir. Vão se reunir. A congregação, irmãos, está reunido com Cristo Jesus. Ai, que lindo. Olha aí o Paulinho do Paulista. Todas as denominações vão se reunir, mas a congregação não, tá? Ela está reunida com Cristo Jesus. Olha a jactância desse senhor. Olha como ele se acha exclusivo. Olha como ele se acha, ele acha que a congregação é a igreja melhor e mais perfeita. Eu não tenho conhecimento de outra igreja que tenha mais heresia do que a congregação que está no Brasil. Mais heresia, né? Vide o próprio discurso desse senhor aqui, é totalmente contraditório com os ensinos de Jesus Cristo. Ele está valorizando mais as regras que eles ensinaram na igreja deles do que amor às pessoas e amor à palavra de Deus, que é as escrituras. Lembra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, Jesus fala: vocês dão mais valor à doutrina dos homens, ensinamento dos homens, do que à palavra de Deus, que é a escritura. Jesus fala nesse mesmo capítulo, se não me falha a memória, no versículo 13, ele fala que as escrituras, as escrituras é a palavra de Deus. Tá aí, ó, Paulinho Paulista. Nós não nos reuniremos fora da palavra e fora da doutrina. Nosso batismo é o nosso batismo. Outros batismos não nos interessam. Não cabe a nós saber. Você viu o barulhinho na mão? Provavelmente fez isso aqui, ó. Não nos interessa, ó. Outras doutrinas não nos interessam. Ele está fazendo o uso aqui do tópico de ensinamento de 1961, que tem os defensores aí que falam: não, mas aquele tópico é antigo. Que é antigo nada, rapaz. É cláusula pétrea na CCB, porque eles disseram que foi Deus que revelou. Tá aí o Paulinho do Paulista, ó. Os outros batismos, não tô nem aí para esses outros batismos, o que importa é o nosso. Olha aqui, ó, e ainda dá a limpadinha de mão. Ou seja, ó. Nós não nos reuniremos fora da palavra e fora da doutrina. Nosso batismo... Eu não voltei o suficiente. Deixa eu voltar um pouco aqui, ó. Vai. As religiões, no final, vão se reunir. Vão se reunir. A congregação, irmãos, está reunido com Cristo Jesus. Nós não nos reuniremos fora da palavra e fora da doutrina. Nosso batismo é o nosso batismo. Outros batismos não nos interessam. Não cabe a nós saber. Cabe àqueles que se batizaram ter certeza. Quem não é batizado não pode tomar Santa Ceia, nem tocar na orquestra. Pode testemunhar, mas não pode ter ministério também. Precisa ser batizado, carregar o peso do batismo, que é uma cruz pesadíssima, e nós provamos já como é pesada. Não posso isso, não posso aquilo. Devo guardar isso, devo guardar aquilo. Devo me abster disso, abster daquilo. Sou batizado. E quando o inimigo vem e diz: eu sou batizado, não posso mais. Não estou mais ao teu controle. Estou com a liberdade da palavra. Eu acabei voltando bastante aqui. Você vê que a fidelidade deles é o batismo da CCB. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ele não fala guardar a palavra de Deus, que é o que Jesus disse: aquele que me ama guardará as minhas palavras, né? Você vê aí que o Paulinho ele tá exaltando, né? Você tem que guardar a doutrina. Qual que é a doutrina que ele fala? A deles, a dos homens. Doutrina de homens. Sou batizado. E quando o inimigo vem e diz: eu sou batizado, não posso mais. Não estou mais ao teu controle. Estou ao controle do Espírito Santo que eu recebi no batismo. Acho que está boa essa explicação, meu irmão. Acha que devemos buscar as pessoas que não estão concordando com nós e aceitar a opinião deles? De jeito nenhum. Nós vamos morrer pregando a verdade. Tópico. Ele criou uma falácia aqui dizendo que acha que nós devemos concordar com a opinião deles. Nenhum parado que está voltando está dando opinião nenhuma. Isso aqui ele cria um espantalho para poder bater. Ou seja, ele inventa uma história como se as pessoas de fora tivessem vindo com opinião, querendo falar, querendo não sei o quê. Ah, eu voltei lá, eu era pecador e eu tô todo soltinho aqui falando. Ele cria esse espantalho para poder bater, para poder dizer alguma coisa contra. Não, essas pessoas que estão voltando aí, né, e com opinião contrária e a gente vai ter que obedecer eles.
É como se tivesse, porventura, algum levante lá dentro das pessoas que pecaram e voltaram, formaram um grupo, falando, nós queremos falar, nós queremos dar opinião. Isso não existe. O argumento do Paulinho é falso, tá? É falso. O que tem nesse argumento? É um simples preconceito e ponto final. Ou seja, nós não aceitamos o pecador. Mas na falta de coragem para ele assumir isso, categoricamente, sem ficar inventando mentira, ele não consegue. O que ele fala? Ele tenta inventar uma história de que essas pessoas estão vindo dando opinião na igreja e estão vindo querendo mudar as coisas na igreja. Ele cria esse espantalho para poder dizer que ele está contra isso porque ele está defendendo a CCB, do ataque dessas pessoas. É um falacioso, né? Que acabou. O ensinamento. Acabou. Falácia pura é a técnica CCBana, né? Usando dessas falácias aí o tempo todo. Eu lamento para as pessoas que acreditam no discurso desses homens hipócritas. Isso aí não passa de um fariseu, né, olhando de cima para baixo para o publicano que está ajoelhado. Só que o que ele não sabe, aliás, está escrito lá, mas ele não consegue ver, é que Jesus disse que o coitado do pecador que assumiu o seu pecado, eu sou pecador, me perdoa. A Bíblia fala que ele foi justificado por Jesus Cristo. O que estava batendo no peito dizendo, eu congrego todos os dias, eu nunca fiz sexo, ou fora do casamento, às vezes nem fez, nunca fiz, eu congrego todo dia, Senhor, eu dou glória a Deus na igreja, eu não sou como esse pecador aí que está sem liberdade. Jesus falou, esse camarada voltou vazio para a casa dele e a ira de Deus ainda continua sobre a cabeça dele. Reflita sobre isso, CCB. Cuidado. Porque os ensinamentos desses anciões aí é morte, é ensinamento de morte, tá? E eu estou falando aqui mostrando os embasamentos bíblicos. Essa parábola, você pode abrir lá, Lucas 9, se não me falha a memória, 9:18, tá? Lucas 9:18, ou ao contrário, o número. Leia lá e você vai ver. É o Paulinho do Paulista com esse discurso representando muito bem o fariseu da parábola. Lamentável. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus. Um abraço.